E a ideia dessas cartas, de estudar com a igreja, de ministrar, é olhar para as cartas, extrair o que foi escrito a elas, o que está sendo ensinado, o que elas precisam mudar, se é que precisa mudar. Então, aplicar nas nossas vidas, na vida da nossa igreja hoje. Não pensamos em falar sobre as cartas, porque todo mundo fala que vai estar chegando no final do tempo, vai acabar o mundo. Não é nesse sentido, né? Porque está em Apocalipse, porque vai ter que lembrar só quando achamos que vai acabar o mundo. Mas é uma carta atualíssima e eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração. Então, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. E essa daqui foi escrita à igreja que estava em Éfeso, ou para nós, né, aos cristãos de Efésios. E diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, até aqui, excelente a palavra, né? Só elogios. Verso 4, tem uma palavra dura. Então diz assim ao anjo da igreja, ou à igreja: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí, outra vez, elogio. Tens, contudo, a teu favor, que odeias a obra dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Querido Deus, louva-te pela tua palavra, especial para nós nessa noite. Pedimos a tua bênção, a tua orientação, ó Deus, através do Espírito Santo, para que possamos entendê-la e aplicar em nossas vidas. Que seja uma palavra viva, como foi, ó Deus, no passado. Que nessa noite também o Senhor possa nos falar e transmitir a tua palavra. Nos abençoe no nome de Jesus. Amém. E nós vamos, há muitos detalhes para a gente levantar nas cartas, e a ideia aqui é trazer uma palavra bíblica e talvez resumindo alguns pontos, mas uma palavra mais simples para que nós possamos entender. Eu lembro sempre que o Apocalipse não é apenas para o futuro, mas também é atual. É hoje. Quando você lê Apocalipse, pode aplicar para nós hoje. Então, para nós entendermos, e aqui eu queria trabalhar com o tema perda da paixão. Aí nós vamos explicar daqui a pouco por que esse tema. Então, para nós entendermos essa carta que foi escrita para os cristãos de Éfeso, a cidade de Éfeso era uma metrópole política e comercial, então uma cidade importante. E havia em Éfeso numerosos cultos pagãos. Então, comece a imaginar uma igreja que surgiu em meio a uma metrópole, e em meio a muitos cultos em que se adoravam a outros deuses. E entre este povo, esta adoração, havia também o povo que cultuava a grande deus Diana. Então havia em Éfeso um templo em que as pessoas iam lá para adorar essa deusa.
Você pode depois ler em casa, não vamos nos ater aqui para nós ganharmos tempo para poder ficar só na carta. Anote aí Atos 19, do verso 24 ao 40, ali você vai ver o que aconteceu quando Paulo estava lá em Éfeso, o que aconteceu ali em Atos, né? Vai falar sobre essa questão dessa grande deusa Diana. E para esta igreja, Jesus se apresenta, como que ele se apresenta? Então no verso 1 de Apocalipse 2, ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, como nós vamos entender a explicação? Por isso que a Bíblia é excelente, um texto explica o outro. Então nós entendemos por que está dizendo isso. Nós vamos ler o capítulo 1, verso de número 20. Ali você encontra a explicação do que seria essas estrelas, esses candeeiros de ouro. Então diz assim, ó, Apocalipse 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então são os líderes do pastor daquele momento lá. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Jesus aqui se apresenta como o Senhor, como aquele que conserva, que governa sobre toda a igreja e quer estabelecer a sua autoridade sobre nós. Então, é aquele que conserva na sua mão direita as igrejas, 7 estrelas, e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Vimos aqui que, aliás, os candeeiros são as 7 igrejas. Então ele está aqui. Ele tem poder sobre nós. Ele tem autoridade sobre nós. E também o texto nos mostra a preocupação de Jesus e também o seu cuidado constante para conosco. Então olha como é gostoso você ler uma carta que a princípio lá mais escrita em Apocalipse. Então deve ser lá quando chegar no final dos tempos. Mas como é bom nós entendermos que o Senhor se preocupa conosco e conserva na sua mão direita e permanece em nós. Então Ele está aqui, Ele está no nosso meio, Ele nos abençoa, Ele nos guarda. E no verso 2 e 3, eu já destaquei aqui, mas é bom nós voltarmos, né? Jesus elogia a igreja. É por isso que eu falei, parei, para que nós pudéssemos entender. E era uma igreja que trabalhava. Perceberam no texto aí? Era uma igreja irrepreensível, era uma igreja zelosa. Podemos voltar a ler novamente. Ele fala assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então era uma igreja que estava no trabalho. Não era uma igreja acomodada, mas estava ali evangelizando, crescendo. Ele falou assim: tanto o teu labor como a tua perseverança. Então olha só, uma igreja zelosa, o seu labor, a tua perseverança. Uma igreja que suportou provas por causa do nome de Jesus, diz assim: e não te deixaste esmorecer. Que lindo essa palavra de Jesus, né? Que elogio. Olha, eu conheço vocês. Vocês é uma igreja que trabalha, uma igreja repreensível, uma igreja zelosa, uma igreja que, conforme o texto diz aqui, que suporta as provas e não esmoreceram, não desanimaram, não retrocederam. Ótimo, hein? Uma boa palavra para nós. Que bom se nós pudéssemos também ouvir essa palavra. E a partir de Éfeso, o evangelho foi difundir-se por toda a região. Então, uma igreja que não suportava o pecado, uma igreja zelosa, uma igreja que não se deixava levar por todo o vento de doutrina. Aí se você lá em Efésios capítulo 4, verso 14, aí você vai ver lá vai dizer isso, né? Que nós precisamos não nos deixar por todo o vento de doutrina, ir para lá, vir para cá, ir na onda. Então precisamos tomar cuidado. Era uma igreja firme, que conhecia a palavra, que vivia essa palavra até um certo ponto.
Vou falar aqui depois, tem uma situação aqui. Mas ela não se deixava levar por falsos mestres. Então tinha firmeza no que pregava a palavra. E no verso 6, vemos também que era uma igreja sofredora. Está lá no verso 6. Odeias as obras dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Uma igreja que não cedia frente à perseguição, que suportava sem esmorecer. Que bela carta, né? Que bom se nós recebêssemos uma carta desse sentido, né? Olha vocês, com esses elogios. Nicolaítas, para nós entendermos, por que apareceu essa palavra aqui no verso de número 6? Nicolaítas quer dizer dominador do povo, para nós entendermos um pouco mais aí. Era uma seita que pregava o liberalismo. Então não é hoje que isso acontece. Não é estamos chegando no final dos tempos, começou a surgir aí pessoas, líderes que pregam sobre esse liberalismo, mas lá também já havia, no meio da igreja. Não era fora da igreja, não. Havia ali pessoas que pregavam esse liberalismo. E qual era o objetivo dos nicolaítas? Olha só que isso é muito interessante. Era perverter os ensinos e as práticas estabelecidas no início da era cristã, estabelecida do Senhor. Então esse era o objetivo. Ele falou, mas vocês não estão aí, deixando levar pelos nicolaítas, por essa seita. Então ele elogia. Vocês estão aí, odeia as obras nicolaítas, a quais também eu odeio. E os nicolaítas, até parece que está acontecendo hoje, né? Não é coincidência, tá? Encorajavam os cristãos a participar de festas pagãs e praticarem a prostituição. Infiltrou na igreja esse grupo que lutava contra ensinamentos bíblicos e falava, olha, digamos, só não tem problema não. Eu incentivo vocês também a se envolverem com o mundo. Está lá a grande Diana, lá o templo do grande Deus Diana, vamos lá também. Então, vocês podem fazer isso. Vocês podem participar de festas pagãs. Vivam a prostituição, isso não tem problema nenhum. Eu estou dizendo isso porque a ideia é trazer uma palavra assim bem mais simples, mas exatamente isso mesmo. Olha, não tem problema porque o mundo está fazendo. Então, faço também. Essa que era a questão dos nicolaítas. Bom, se a carta acabasse aqui, não tivesse, eu pulei do 3 para o verso 6, se não tivesse os versos 4 e 5, nós diríamos que Éfeso seria a mais feliz de todas as igrejas que existiram e as que existem hoje. Porém, verso 4 e verso 5, diz o Senhor, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Uma igreja irrepreensível, porém desapaixonada. É aqui que está a questão. É isso que eu quero pensar com a igreja. Por isso que eu me demorei um pouquinho aqui para falar sobre o contexto que está acontecendo lá, porque uma igreja irrepreensível, porém abandonou o primeiro amor. Um alerta para nós. Eu diria que essa igreja, em uma busca constante para preservar a verdade, perdeu o primeiro amor, esqueceu o amor, abandonou o primeiro amor. Uma qualidade sem a qual as demais não têm nenhum sentido. O primeiro amor aqui, lógico, perdeu aquele amor, aquela paixão por Jesus. Irrepreensível na doutrina, mas havia ali uma situação que Jesus chama a atenção, vocês perderam o primeiro amor. Em algum momento no decurso dessa igreja, eu diria que no passar do tempo e dos anos, quem sabe, a relação daqueles irmãos, daquela igreja com o Senhor se esfriou. Talvez por
por perseguição, não sei, eu estou aqui conjecturando, né? Talvez por dar ouvidos aos nicolaítas, aquela paixão pelo primeiro amor, aquela paixão por Cristo começou a esfriar. E a paixão por Cristo foi substituída pela frieza, pelo tradicionalismo, pelo rigor doutrinário, pelo fundamentalismo. Então, uma carta em que há uma advertência: abandonaste o teu primeiro amor. E Jesus, claro, né, como noivo apaixonado, reclama. É como se falasse assim: olha, você já não me ama mais. Você já ouviu essa palavra? Tanto trabalho importante, tantos sonhos a realizar, mas nenhum tempo para mim. Como foi, olha, há muito ativismo, mas vocês se esqueceram do principal. Não há tempo para que vocês possam me amar, me servir. Então, era essa questão que Jesus chama a atenção ali. E aqui eu fiz uma aplicação aqui, pensando em casamentos, e com certeza não é o nosso aqui, eu tenho certeza que não, mas tem muitos casamentos que começam com entusiasmo, e com o passar do tempo a relação cai na monotonia do dia a dia, e você vai e começa aquela questão de que aquele amor que brotou lá no namoro, no noivado, no casamento, no decorrer do tempo começa a se esfriar. Então Jesus usa exatamente isso. Então houve um primeiro amor, aquela paixão: não posso viver sem você, você é a minha metade, você me completa. Mas no decorrer do tempo, esse amor foi acabando, foi esfriando. Eu penso que há muitos cônjuges que já não têm tempo para estar com a pessoa amada, porque está muito trabalho. E aliás, a vida é corrida mesmo, né? Levantamos de manhã, vamos para o trabalho, almoçamos correndo, voltamos para o trabalho, vamos para casa à noite, tomamos um banho, janta, vai dormir, porque outro dia precisa levantar de manhã novamente. Então a vida começa nessa rotina. E olha, eu estou aplicando aqui a questão do casamento, e também com Deus, lógico. Então chega um ponto, olha, eu não tenho tempo, não posso sair com a minha família, com o meu cônjuge, porque não tenho tempo. E eu nunca tenho tempo para a família. Isso é importante nós pensarmos. Olha como dá para se aplicar essa palavra também no relacionamento do casamento. Eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Essa aqui é só para você lembrar sobre o casamento. Mas a pergunta é: você já pensou em marcar um encontro para estar a sós com Deus? Você já fez isso? Falar, hoje, ou quem sabe nesse tempo X, eu vou ficar a sós com Deus. Eu vou orar, eu vou estudar a palavra, eu vou procurar conhecer o meu Deus mais e mais, e ter uma intimidade ainda mais com Ele. Alguma vez você já parou para fazer isso? Não é por obrigação, tá? Nem por constrangimento. O pastor falou domingo, então vou começar a fazer isso. Não, isso é apenas um lembrete. Aí você vai fazer, se você quiser, lógico. Mas é um lembrete. É sentir a alegria da companhia do nosso Deus. É o prazer, é o orgulho de pertencermos ao nosso Deus de uma forma mais ampla. Essa que era a questão da igreja lá. Os cristãos de Éfeso, eles caíram no perigo da degeneração. Olha, só porque vocês têm uma ideia, aqui é apenas para a gente pensar na questão de datas, tá? Não havia passado 50 anos mais ou menos, e já os cristãos de Éfeso tinham se esquecido do primeiro amor. Nossa, pastor, não demorou 50 anos e já se esfriaram? É isso mesmo. A carta aos Efésios, vamos voltar um pouquinho. A igreja de Éfeso foi fundada ou estabelecida entre os anos 50 e 52. O apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, foi lá e iniciou o trabalho. 50 e 52 depois de Cristo. E a carta aos Efésios foi escrita no ano 60 e 62 depois de Cristo. Quer dizer,
digamos aí, a carta, não essa aqui, tá? A carta aos Efésios lá. Mais ou menos 10 anos depois, o apóstolo Paulo escreve essa carta para os cristãos de Éfeso. E essa carta aqui de Apocalipse foi escrita mais ou menos no ano 95. Então, fazendo uma continha, não deu 50 anos, desde que foi escrita, desde que foi o início da igreja, mais ou menos 50, 52, aí a carta foi escrita, e depois então, Apocalipse foi escrito, essa carta aos Efésios, no ano 95, então não deu aí 50 anos, e já precisou essa igreja receber uma advertência. Havia esquecido o seu primeiro amor. Não passou muito tempo. É bom nós pensarmos nisso. Éfeso tornou-se uma igreja hipócrita, porque onde não há amor, amor verdadeiro, amor genuíno, a hipocrisia permanece. A hipocrisia reina, a hipocrisia toma conta. O amor genuíno, depois você pode ler lá, 1 Coríntios 13, está lá na descrição do amor ágape, do amor genuíno, aquele amor lá que Jesus cobra da igreja, aquele amor que o apóstolo Paulo descreve lá, 1 Coríntios 13, um amor sem interesse, um amor que não se ofende, que não se exaspera, um amor que não arde ciúmes e não se ufana, não se ensoberbece. Ele vai dizer lá que quando não tem esse amor genuíno, aí que nós fazemos é apenas barulho. Ele fala assim, é como um sino que retine. Não adianta você apenas faz barulho, mas não acontece nada. Então ele fala, é esse amor que está lá, que essa igreja aqui deixou, perdeu, esqueceu, não lembrou mais, não servia mais ao Senhor através desse amor. Então, é importante, depois nós vamos pegar lá depois, para a igreja de Laodiceia, depois nós vamos ler lá, nós vamos estudar depois, Jesus disse que estava a ponto de vomitar. Lembram disso? Vocês leram aí na semana. E veja o que Jesus disse para a igreja de Éfeso, para Laodiceia, que era uma igreja morna, ele falou assim, estou a ponto de vomitar-te. E para essa igreja de Éfeso, o verso 5, a parte B, ele vai dizer assim, então é para lembrar de onde caiu, arrepender, voltar à prática das primeiras obras, e se não, aqui vem uma advertência, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ele falou, se você não se arrepender, eu vou estar aqui, vou mover de vocês o teu candeeiro. Eu quero pensar numa ilustração aqui sobre o pecado. O pecado é comparado à craca. A craca são crustáceos marinhos que se fixam no fundo das embarcações e causam estragos. A embarcação deve ser limpa a cada 3 meses. Vocês já viram, quem sabe? Eu vi alguns vídeos na internet, eu não posso dizer que seja verdade, em que as pessoas estavam limpando lá, acho que uma baleia, ela quase nem conseguia mais, estava quase morrendo porque não conseguia mais nem nadar, estava aquele peso. E aquilo lá são cracas que elas vão ficando, né, nos navios ali, não sei também se era isso, naquele animal marinho, mas é mais ou menos aquilo, tiveram que limpar para que pudesse se libertar e poder voltar para as águas. Então, essa embarcação, ou na embarcação, esses crustáceos eles vão colando, eles vão grudando no leme do navio. Então, quando o leme está limpo, quando não tem essa impedição do craca, você pode soltar e a embarcação segue o rumo. Então ele está livre, você mexe ali, você leva para onde você quer. À medida que esses crustáceos vão se pegando ao navio, vão formando ali uma crosta, eles vão se apoderando de uma forma sutil. Então, da noite para o dia, quando você solta o leme, a embarcação começa a se inclinar para os lados, porque não tem mais como você conduzir a embarcação no caminho correto. Então, se nós pegarmos essa ilustração e trazer na questão do pecado, se nós não cuidarmos
o navio vai bater lá no barranco. Assim é um pecado, porque se nós não cuidarmos de uma forma sorrateira, ele vem, ele penetra e depois desvia o rumo. E se pensarmos na igreja de Éfeso, aconteceu dessa forma, de uma forma sorrateira, a igreja foi perdendo o amor para com o nosso Senhor, e começou a perder o rumo, ela desviou da rota. Então, o que nós precisamos muitas vezes é olhar para nós e ver por onde, o que aconteceu conosco, se caso algum dia nós estamos nos desviando do caminho. Nós precisamos, como nós fizemos aqui, no decorrer do nosso culto, confessar a Deus nosso pecado. Precisamos voltar ao primeiro amor, como aquele dia em que Deus mudou a nossa história, que Deus mudou a sua história. Você lembra? O dia em que você aceitou Jesus, como estava a sua vida, quando você falou, a partir de hoje, Deus mudou o meu coração, mudou a minha história, aquele ardor que fervia no coração, aquela paixão pelo Senhor, aquele dia, ela não pode acabar, não pode morrer. Esse amor precisa cada vez mais crescer. Essa que é a mensagem para a igreja de Éfeso, também para nós, nessa noite, para a nossa igreja. Não podemos deixar que o amor possa morrer. Então, Jesus mudou a nossa vida, inundou nosso coração, foi o primeiro amor. E agora? Como nós estamos? Depois que passou um tempo, não sei quanto tempo você é de conversão, né? E quanto tempo você aceitou a Jesus? Como que está a sua vida agora? Você continua amando ao Senhor como aquele dia em que você tomou a decisão para Jesus? Então, sabe, igreja, nós vamos concluir essa meditação, essa palavra, lembrando que não foi só a igreja, mas também a própria cidade de Éfeso não existe mais. Não existe mais essa cidade, a igreja muito menos. Porque o Senhor cumpriu a sua palavra. Diz lá que o candeeiro foi retirado. Então nós precisamos buscar o Senhor, tomar muito cuidado. Nós nos familiarizamos e acostumamos, e familiarizamos e banalizamos o sagrado. Eu queria aqui lembrar de uma forma mais rápida um exemplo de Esaú. Olha que interessante, como que isso dá para aplicar também nessa questão de nós banalizarmos. Lembra que Esaú, ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Lembra lá, Gênesis capítulo 25, do verso 32 ao 34. Esaú trocou o direito de ser o primogênito porque ele estava com fome. E Jacó, muito esperto, né? Então falou, então, tá bom, eu te dou essa comida, você venda para mim o direito de sua primogenitura. Esaú abriu mão. E por quê? Mas que implicação tem essa questão de ser o primogênito lá no passado? Então, só que vocês possam ter uma ideia, ao primogênito pertencia excelência da dignidade, excelência do poder. O primogênito era considerado propriedade do Senhor, recebia dupla herança, tinha supremacia entre os irmãos e a chefia da casa. Então isso hoje não é bem assim mais, mas naquela época era assim. O nome do primogênito seria um referencial ao próprio Deus, único, verdadeiro, e estaria no nível de seus pais, Abraão e Isaac. Veja a importância. Veja que a importância de Esaú, como seria uma pessoa importante, nasceu da primogênito. E a referência seria ao Deus de Israel, deveria ser também ao Deus de Esaú. Vendo como que isso era importante naquela época? Mas, por causa de um prato de lentilhas, ele entrou para a história da fé cristã como um derrotado. Poderia ser diferente hoje, né? Estão lembrando aqui uma derrota na vida de Esaú. Hebreus 12, verso 17, fala assim, que apesar de com lágrimas ter tentado recuperar a bênção que por direito lhe seria, mesmo assim era tarde demais. Ele tentou com lágrimas, mas ele não conseguiu, porque já era tarde.
A razão do seu fracasso se deve de uma forma exclusiva ao desprezo da parte espiritual que lhe cabia. Diria assim que os seus olhos físicos, ele olhou para o físico, o levou a fazer uma má escolha, e essa escolha refletiu em toda a sua vida. Esaú olhou para o temporal, olhou para o ventre, olhou para baixo e abandonou o primeiro amor. É isso que a carta nos diz. Isso que Esaú fez, quando ele abriu mão de ser o primogênito de direito naquela época. Nós vamos entrar uma canção que fala muito no que nós estudamos aqui. E a igreja conhece, diz assim: Senhor formoso és. Vamos ficar em pé? Eu quero que você preste atenção também no que você vai estar cantando nesse momento. Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso és, Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vamos orar. Pai de amor, fazemos também dessa canção a nossa oração. Agradeço a Ti pela Tua palavra. Pedimos, o Pai, que o Senhor nos ajude a permanecer firmes no Senhor. Se porventura, Pai, no decorrer da nossa vida, nós esquecemos de amar a Ti em primeiro lugar, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a voltar ao primeiro amor, a buscar o Senhor em primeiro lugar. Que este amor que lembramos aqui, que está em 1 Coríntios 13, possa ser o amor que nós temos para com o Senhor. Abençoe, ó Deus, nossas vidas, nossas famílias, abençoe a nossa igreja. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.